Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Aos meus pais e ao meu marido, porque quando eu disse que queria tocar a lua, vocês seguraram a minha mão, me abraçaram apertado e me ensinaram a voar. Uma estrada se bifurcava em um bosque e eu segui pela estrada menos percorrida, e isso fez toda a diferença. Robert Frost, The Road Not Taken. 1. Estou aprisionada há 264 dias. Não me resta nada além de um pequeno caderno e uma caneta quebrada e os números em minha cabeça que me fazem companhia. Uma janela. 4 paredes. 13 metros quadrados de espaço. 26 letras de um alfabeto que não usei para conversar nos 264 dias de isolamento. 6.336 horas desde a última vez que toquei em outro ser humano. Você vai ter companhia na cela no quarto, eles me disseram. Esperamos que você apodreça neste lugar por bom comportamento, eles me disseram. Outra pessoa louca igual a você chega de isolamento, eles me disseram. Eles são os escravos do restabelecimento. A iniciativa que supostamente tinha como objetivo ajudar nossa sociedade decadente. As mesmas pessoas que me arrancaram da casa de meus pais e me trancafiaram em um hospício por algo que está fora do meu controle. Ninguém se importa com o fato de que eu não sabia do que era capaz, com o fato de que eu não sabia o que estava fazendo. Não tenho a menor ideia de onde estou. Só sei que fui transportada por alguém em um furgão branco, alguém que dirigiu por 6 horas e 37 minutos para me trazer até esse lugar. Sei que fiquei algemada a um banco. Sei que fiquei algemada a uma cadeira. Sei que meus pais nunca se dignaram a dizer adeus. Sei que não chorei quando fui levada. Sei que o céu cai todos os dias. O sol afunda no oceano e salpica marrons e vermelhos e amarelos e laranjas no mundo do outro lado da minha janela. 1 milhão de folhas de 100 galhos distintos se entregam ao vento, rodopiando com a falsa promessa de voo. As rajadas seguram suas asas ressecadas só para forçá-las para o chão, esquecidas, deixadas para serem pisoteadas pelos soldados ali estacionados. Não há tantas árvores quanto antes, é o que os cientistas dizem. Eles falam que nosso mundo um dia foi verde. Nossas nuvens foram brancas. Nosso sol sempre ostentou o tipo certo de luz. Eu, porém, guardo memórias muito ínfimas desse mundo. Não me lembro de muita coisa de antes. A única existência que conheço agora é aquela que me foi dada. Um eco do que um dia foi. Pressiono a palma contra o pequeno painel de vidro e sinto o frio agarrar minha mão com um toque familiar. Estamos os dois sozinhos, os dois existindo como a ausência de alguma coisa. Pego minha caneta quase inutilizável, com a pouquíssima tinta que aprendi a racionar a cada dia, e a observo. Mudo de ideia. Abandono o esforço necessário para escrever. Ter um companheiro de cela pode ser bom. Conversar com um ser humano de verdade pode fazer as coisas serem mais fáceis. Treino o uso da minha voz, moldando os lábios com a forma das palavras conhecidas, agora estranhas à minha boca. Treino o dia inteiro. Fico surpresa por ainda lembrar como se fala. Enrolo meu caderninho e o enfio na parede. Sento-me nas molas cobertas por tecido em que sou forçada a dormir. Espero. Balanço o corpo para trás e para frente. Espero tempo demais e caio no sono. Meus olhos se abrem e deparam com 2 olhos, 2 lábios, 2 orelhas, 2 sobrancelhas. Sufoco meu grito, minha urgência de sair correndo, o terror incapacitante que agarra meus membros. Você é um GAGARO. E você, uma menina. Ele arqueia uma sobrancelha. Afasta seu olhar do meu rosto. Abre um sorriso afetado, mas não está sorrindo de verdade, e quero chorar, meus olhos desesperados, aterrorizados, apontados na direção da porta que tentei abrir tantas vezes que já perdi as contas. Eles me trancafiaram com um garoto. Um garoto. Meu Deus! Estão tentando me matar. Fizeram de propósito. Para me torturar, para me atormentar, para me impedir de dormir uma noite inteira outra vez. Seus braços são cobertos de tatuagens até os cotovelos.
Na sobrancelha falta uma argola que devem ter confiscado. Olhos azul escuros, cabelos castanho escuros, maxilar bem marcado, corpo magro e forte. Lindo, perigoso. Aterrorizante. Horrível. Ele ri e eu caio da cama e me afundo em um canto. Ele avalia o travesseiro fino e a cama extra que enfiaram hoje cedo no espaço vazio do cômodo. A cama com um colchão minúsculo e um cobertor surrado que mal cobre a parte superior de seu corpo. Olha para minha cama. Olha para a cama dele. Com uma das mãos, empurra e junta as duas. Usa o pé para arrastar as duas armações de metal para o seu lado do quarto. Estica o corpo nos dois colchões, pega meu travesseiro e o ajeita sob o pescoço. Começo a tremer. Mordisco o lábio e tento me enterrar no canto escuro. Ele roubou minha cama, meu cobertor, meu travesseiro. Não me resta nada além do chão. Não vai me restar nada além do chão. Nunca vou retrucar porque estou petrificada demais, paralisada demais, paranoica demais. Então você é, o quê? Louca? É por isso que está aqui? Eu não sou louca. Ele se ajeita de modo que consiga enxergar meu rosto. E ri outra vez. Não vou te machucar. Quero acreditar nele, não acredito nele. Qual é o seu nome? Quer saber? Não é da sua conta. Qual é o seu nome? Ouço-o bufar de irritação. Ouço-o virando-se na cama que antes era minha. Passo a noite toda acordada, com os joelhos encolhidos até o queixo, os braços abraçando-os, meus longos cabelos castanhos, a única cortina entre nós. Não vou dormir. Não posso dormir. Não posso ouvir aqueles gritos outra vez. 2. Amanhã tem cheiro de chuva. O cômodo é tomado pelo cheiro de pedra molhada, terra revirada. O ar está úmido e terroso. Respiro fundo e vou na ponta dos pés até a janela apenas para encostar meu rosto na superfície fria. Sinto minha respiração embaçar o vidro. Fecho os olhos ao som de um suave barulho de água atravessando o vento. Pingos de chuva são o único lembrete de que as nuvens têm um coração batendo. De que eu também tenho um. Sempre questiono os pingos de chuva. Questiono o modo como sempre caem, tropeçando em seus próprios pés, quebrando as pernas e se esquecendo do paraquedas ao se desprenderem do céu a caminho de um fim incerto. É como se alguém esvaziasse os próprios bolsos sobre a terra sem dar a mínima para o lugar onde o que tem ali dentro vai cair, sem parecer se importar com o fato de os pingos de chuva estourarem quando alcançam o solo, de se estilhaçarem ao cair no chão, de as pessoas insultarem os dias em que as gotas se atrevem a bater em suas portas. Eu sou um pingo de chuva. Meus pais esvaziaram seus bolsos, livraram-se de mim, deixarão-me evaporar em uma placa de concreto. A janela me diz que não estamos longe das montanhas, que sem dúvida estamos perto da água, mas tudo fica perto da água hoje em dia. Só não sei de que lado nos encontramos. Para qual lado estamos virados? Aperto os olhos graças à luz do começo da manhã. Alguém pegou o sol e o pregou outra vez no céu, mas a cada dia ele fica um pouco mais baixo do que no dia anterior. É como um pai ou uma mãe negligente, que só conhece metade de quem você é. Ele nunca percebe que sua ausência transforma as pessoas. Que somos diferentes no escuro. O farfalhar repentino significa que meu companheiro de cela está acordado. Dou meia volta como se tivesse sido pega roubando comida novamente. Só aconteceu uma vez e meus pais não acreditaram quando tentei explicar que não era para mim. Falei que só estava tentando salvar os gatos de rua que viviam perto de casa, mas eles não me consideravam humana o bastante para me importar com os gatos. Não eu, não alguém como eu. Mas claro, eles não acreditavam em nada do que eu dizia. É exatamente por isso que estou aqui. Companheiro de cela está me estudando. Ele dormiu completamente vestido. Usa uma camiseta azul marinho e calças caqui enfiadas em coturnos pretos na altura da canela. Meus braços estão cobertos por um tecido de algodão morto e meu rosto estampado com um rubor de rosas. Seus olhos analisam minha silhueta, sua lentidão faz meu coração acelerar. Seguro as pétalas de rosa que caem das minhas bochechas enquanto elas flutuam em volta do meu corpo, enquanto me cobrem com alguma coisa que parece ser falta de coragem. Pare de olhar para mim, é o que quero dizer. Pare de me tocar com seus olhos e mantenha as mãos na lateral do corpo e por favor, qual é o seu nome? O inclinar de sua cabeça diminui a gravidade pela metade. Fico suspensa no momento. Pisco os olhos e seguro a respiração. Ele se mexe e meus olhos se estilhaçam em milhares de pedacinhos que ricocheteiam pela cela, fotografando milhões de cenas, 1 milhão de momentos no tempo. Imagens tremulantes envelhecidas pelo tempo, pensamentos congelados pairando precariamente no espaço morto, um turbilhão de memórias que cortam minha alma. Ele se parece com alguém que conheci. Um suspiro repentino, e sou violentamente empurrada de volta à realidade.
Chega de sonhar acordada. Por que está aqui? Pergunto as rachaduras na parede de concreto. 14 rachaduras em 4 paredes em 1000 tons de cinza. O chão, o teto, tudo a mesma chapa de pedra. O estrado patético das camas, feito com peças velhas de encanamento. A pequena janela quadrada, espessa demais para quebrar. Minha esperança está exausta. Meus olhos doem, não focam. Meu dedo traça um preguiçoso caminho pelo chão frio. Estou sentada no chão que cheira a gelo e metal e poeira. Companheiro de cela está sentado à minha frente, as pernas dobradas debaixo do corpo, os coturnos só um pouquinho lustrosos demais para esse lugar. Está com medo de mim. Sua voz não tem emoção. Meus dedos conseguem formar um punho fechado. Acho que você está enganado. Posso estar mentindo, mas isso não é da conta dele. Ele bufa e o som ecoa no ar sem vida entre nós. Não ergo a cabeça. Não olho nos olhos que ele aponta em minha direção. Sinto o gosto rançoso do oxigênio e suspiro. Minha garganta se aperta com alguma coisa que me é familiar, alguma coisa que aprendi a engolir. 2 batidas à porta me deixam alarmada, colocando minhas emoções em seus devidos lugares novamente. Em um instante, ele está em pé. Não é ninguém, esclareço. Só o nosso café da manhã. 264 cafés da manhã e ainda não sei o que tem neles. O cheiro é de excesso de química, uma massa amorfa sempre entregue em extremos. Às vezes doce demais, outras vezes salgada demais, sempre asquerosa. Na maioria das vezes estou faminta demais para perceber a diferença. Ouço-o hesitar por apenas um instante antes de se aproximar da porta. Ele abre uma pequena fresta e espreita um mundo que não existe mais. Merda! Praticamente joga a bandeja pela abertura, parando apenas para espalmar as mãos na camisa. Merda, merda! Fecha os punhos e aperta o maxilar. Queimou a mão. Eu teria avisado se ele estivesse disposto a ouvir. Você deve esperar pelo menos 3 minutos antes de tocar na bandeja. Falo para a parede. Não olho as cicatrizes discretas adornando minhas mãos pequenas, as marcas de queimaduras que ninguém poderia ter me ensinado a evitar. Acho que fazem de propósito. Acrescento baixinho. Ah, então hoje você resolveu conversar comigo? Está furioso. Seus olhos brilham antes de ele virar o rosto e percebo que está mais constrangido do que qualquer outra coisa. É um cara durão. Durão demais para cometer erros ridículos na frente de uma mulher. Durão demais para demonstrar dor. Aperto os lábios e olho para o pequeno quadrado de vidro que chamam de janela. Não restam muitos animais, mas ouvi histórias de pássaros que voam. Talvez um dia eu consiga ver um deles. As histórias andam tão descontroladamente entrelaçadas hoje em dia que não se pode acreditar em muita coisa, mas ouvi mais de uma pessoa afirmar ter realmente visto um pássaro voando nos últimos anos. Por isso olho pela janela. Vai aparecer um pássaro hoje. Será branco, com riscas douradas no topo da cabeça como uma coroa. Vai voar. Será branco, com riscas douradas no topo da cabeça como uma coroa. Vai voar. Vai aparecer. A mão dele. Em mim. 2 pontas. De 2 dedos tocam levemente meu ombro coberto pelo tecido por menos de um segundo e cada músculo em cada tendão do meu corpo se pega carregado de adrenalina e formando nós que apertam a espinha. Permaneço paralisada. Não me mexo. Não respiro. Talvez se eu não me mover essa sensação dure para sempre. Ninguém me toca há 264 dias. Às vezes acho que a solidão em meu interior vai explodir pela pele e às vezes não sei se chorar ou gritar ou rir durante a histeria vai resolver alguma coisa. Às vezes me pego tão desesperada por ser tocada por sentir algo que tenho quase certeza de que vou cair de um penhasco em um universo alternativo onde ninguém jamais será capaz de me encontrar. Não parece impossível. Estou gritando há anos e ninguém nunca me ouviu. Não está com fome? Dessa vez sua voz sai mais grave, um pouco preocupada. Estou faminta há 264 dias. Não. A palavra escapa como pouco mais do que uma respiração falha e me viro e não devia, mas me viro e ele está me encarando. Está me estudando. Seus lábios ligeiramente separados, braços soltos na lateral do corpo, cílios piscando em confusão. Alguma coisa me dá um soco no estômago. Os olhos dele. Alguma coisa nos olhos dele. Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Exolo-me do mundo lá fora. Tranco. Viro a chave com força. Estou enterrada na escuridão. Ei! Meus olhos se abrem violentamente. 2 janelas estilhaçadas enchendo de vidro a minha boca. O que foi? Sua voz tenta se manter estável, uma tentativa ansiosa e falha de mostrar indiferença. Nada. Foco no quadrado transparente encravado entre mim e minha liberdade. Quero quebrar esse mundo de concreto e jogá-lo no esquecimento.
Quero ser maior, melhor, mais forte. Quero ser furiosa, furiosa, furiosa. Quero ser o pássaro que voa para longe. O que você está escrevendo? Companheiro de cela volta a falar. Essas palavras são vômito. Essa caneta trêmula é meu esôfago. Essa folha de papel é meu vaso de porcelana. Por que não me responde? Ele está perto demais, perto demais, perto demais. Ninguém nunca está perto o bastante. Respiro fundo e espero que ele se afaste, como todas as outras pessoas na minha vida. Meus olhos focam a janela e a promessa do que poderia ser. A promessa de algo maior, melhor, algum motivo para a loucura erigindo-se em meus ossos. Alguma explicação para minha incapacidade de fazer qualquer coisa sem estragar tudo. Vai aparecer um pássaro. Será branco, com riscas douradas no topo da cabeça como uma coroa. Vai voar. Vai aparecer um pássaro. Será? Ei, você não pode tocar em mim. Sussurro. Estou mentindo, mas não digo isso a ele. Pode tocar em mim é o que nunca direi a ele. Por favor, toque em mim é o que quero dizer a ele. Mas coisas acontecem quando as pessoas me tocam. Coisas estranhas. Coisas ruins. Coisas mortais. Não consigo me lembrar do calor de nenhum tipo de abraço. Meus braços doem com o frio inescapável do isolamento. Minha própria mãe não pôde me abraçar. Meu pai não pôde aquecer minhas mãos congeladas. Eu vivo em um mundo vazio. Olá, mundo. Você vai se esquecer de mim. Toque, toque. Companheiro de cela fica em pé. É hora do banho. 3. As portas se abrem para um abismo. Não há cor, luz, promessa de nada além de horror do outro lado. Nem palavras. Nem instruções. Só uma porta aberta que significa a mesma coisa toda vez. Companheiro de cela tem perguntas. O que é isso? Desliza o olhar de mim para a ilusão de escapar. Vão soltar a gente? Eles nunca vão soltar a gente. É hora do banho. Banho? Sua voz perde a entonação, mas continua carregada de curiosidade. Não temos muito tempo, aviso. Precisamos nos apressar. Espere, como é que é? Ele tenta segurar meu braço, mas eu me afasto. Mas não tem luz. A gente nem consegue ver aonde está indo. Rápido. Olho para o chão. Segure a bainha da minha blusa. Do que você está falando? Um alarme soa ao longe. Um zumbido ecoa quase imediatamente. Logo toda a cela está vibrando com o aviso e a porta está outra vez se fechando. Agarro sua camisa e arrasto-o ao meu lado pela escuridão. Não, diga, nada, mas, nada, sibilo. Puxo sua camisa e ordeno que me siga enquanto tateio o caminho pelo labirinto do hospital psiquiátrico. É uma casa, um centro para jovens problemáticos, para jovens negligenciados por famílias instáveis, uma casa segura para os psicologicamente perturbados. É uma prisão. Não nos alimentam e nossos olhares nunca se encontram, exceto nos raros golpes de luz que conseguem atravessar as fendas de vidro que fingem ser janelas. As noites são pontuadas por gritos e pesados soluços, lamentos e clamores atormentados, o barulho de carne e de ossos quebrando por força ou escolha. Nunca vou saber. Passei os primeiros 3 meses na companhia do meu próprio fedor. Ninguém jamais me contou onde ficavam os banheiros e chuveiros. Ninguém jamais me contou como o sistema funcionava. Ninguém fala com você, a não ser para trazer más notícias. Ninguém nunca o toca de forma alguma. Garotos e garotas nunca se veem. Nunca, exceto ontem. Não pode ser coincidência. Meus olhos começam a se reajustar ao manto da noite artificial. Meus dedos tateiam os corredores ásperos, e companheiro de cela não diz uma palavra sequer. Quase sinto orgulho dele. É uns 30 centímetros mais alto do que eu, o corpo rígido e sólido, musculoso, com a vivacidade de alguém da minha idade. Ele ainda não foi danificado pelo mundo. Tanta liberdade na ignorância. O que? Puxo sua camisa com um pouco mais de força para evitar que fale. Ainda não atravessamos os corredores. Sinto uma vontade estranha de protegê-lo, essa pessoa que provavelmente poderia me quebrar com 2 dedos. Não se dá conta de como sua ignorância o torna vulnerável. Não se dá conta de que podem matá-lo sem nenhum motivo. Decidi não ter medo dele. Decidi que suas ações são mais imaturas do que genuinamente ameaçadoras. Ele me parece tão familiar, tão familiar, tão familiar. No passado eu conhecia um garoto com os mesmos olhos azuis e minhas memórias não me deixam odiá-lo. Talvez eu goste de ter um amigo. Mais 2 metros até a parede deixar de ser áspera e se tornar lisa e aí viramos à direita. 70 centímetros de espaço vazio antes de chegarmos a uma porta de madeira com a maçaneta quebrada e um punhado de lascas. 3 batimentos cardíacos para ter certeza de que estamos sozinhos. Um passo adiante para empurrar a porta. Um leve rangido e a abertura se expande para revelar nada além do que imaginei ser esse espaço.
Por aqui, sussurro. Puxo em direção a uma fileira de chuveiros e inspeciono o chão em busca de algum pedaço de sabão preso ao ralo. Encontro 2 pedaços, um com o dobro do tamanho do outro. Abra a mão, digo para a escuridão. É escorregadio, mas não deixe cair. É difícil achar sabão aqui e hoje tivemos sorte. Ele não fala nada por alguns segundos e começo a me preocupar. Ainda está aqui? Agora me pergunto se essa era a armadilha. Se esse era o plano. Se talvez ele tenha sido enviado para me matar sob o manto da escuridão desse espaço minúsculo. Eu nunca soube ao certo o que fariam comigo no hospício. Nunca soube ao certo se pensavam que me trancafiar seria o suficiente, mas sempre pensei que pudessem me matar. Sempre me pareceu uma opção viável. Não posso dizer que não seria merecido. Mas estou aqui por algo que nunca planejei fazer e ninguém parece se importar com o fato de ter sido um acidente. Meus pais nunca tentaram me ajudar. Não ouço a água correr em nenhum dos chuveiros e meu coração congela. Esse banheiro específico raramente tem muito movimento, mas em geral tem outras pessoas, pelo menos 1 ou 2. A essa altura, já me dei conta de que os habitantes do hospício ou são realmente loucos ou não conseguem encontrar o caminho dos chuveiros, ou simplesmente não ligam. Engulo em seco. Qual é o seu nome? Sua voz corta o ar e meu fluxo de consciência com um único movimento. Posso senti-lo respirando muito mais perto do que estava antes. Sinto meu coração acelerado e não sei porquê, mas não consigo controlar. Por que não me diz seu nome? Está com a mão aberta? Pergunto, a boca seca, a voz rouca. Ele inclina o corpo mais para perto e sinto tanto medo que quase não consigo respirar. Seus dedos roçam o tecido endurecido da única roupa que terei e consigo expirar. O que importa é que não está tocando minha pele. O que importa é que não está tocando minha pele. O que importa é que não está tocando minha pele. Esse parece ser o segredo. O tecido fino da minha camiseta já foi lavado na água suja dessa construção tantas vezes que mais parece um saco de serapilheira contra a pele. Coloco o pedaço maior de sabão na mão dele e na ponta dos pés me afasto. Vou ligar o chuveiro para você, explico, ansiosa por não erguer a voz, para que ninguém me escute. O que faço com minhas roupas? Seu corpo ainda está próximo demais do meu. Pisco 1000 vezes na escuridão. Você precisa tirá-las. Ele dá uma risada que parece uma inspiração bem-humorada. Não, isso eu sei. Quero saber o que faço com elas enquanto tomo banho. Tente não molhar. Ele respira fundo. Quanto tempo temos? 2 minutos. O quê? Por que você não falou? Ligo a água para ele e para mim ao mesmo tempo e suas queixas se afogam nos golpes de água lançada pelo chuveiro que mal funciona. Meus movimentos são mecânicos. Fiz isso tantas vezes que já memorizei os métodos mais eficientes de me esfregar, me enxaguar e racionar o sabão para o corpo e os cabelos. Não temos toalhas, então o truque é tentar não ensopar nenhuma parte do corpo, não em excesso. Caso se encharque, você não conseguirá se secar direito e passará a próxima semana quase morrendo de pneumonia. Eu sei bem. Em exatos 90 segundos, já torce os cabelos e estou outra vez vestindo minhas roupas surradas. Meus tênis são o único bem que possuo ainda em boas condições. Não andamos muito por aqui. Companheiro de cela segue meus passos quase imediatamente. Fico satisfeita ao notar que aprende rápido. Segure a bainha da minha camiseta, instruo. Temos que nos apressar. Seus dedos deslizam em minha lombar por um instante demorado e tenho que mordiscar o lábio para sufocar a intensidade. Quase fico paralisada. Ninguém nunca chegou nem perto do meu corpo. Tenho que andar rapidamente para que seus dedos se afastem. Ele cambaleia para acompanhar meu ritmo. Quando finalmente estamos presos dentro das 4 paredes claustrofóbicas tão familiares, companheiro de cela não para de me encarar. Encolho-me em um dos cantos. Ele ainda está com minha cama, meu cobertor, meu travesseiro. Perdoo sua ignorância, talvez seja cedo demais para sermos amigos. Talvez ajudá-lo tenha sido um gesto precipitado. Talvez ele realmente esteja aqui para me deixar infeliz. Porém, se eu não me aquecer, vou ficar doente. Meus cabelos estão molhados demais e o cobertor no qual costumo envolvê-los ainda está do lado dele do quarto. Talvez eu ainda sinta medo dele. Inspiro rispidamente, ergo o olhar rápido demais na direção da luz torpe do dia. Companheiro de cela colocou 2 cobertores sobre meus ombros. Um meu, um dele. Sinto muito por ter sido um escroto. Sussurra para a parede. Ele não me toca, o que me deixa desapontada feliz. Queria que me tocasse. Não deve me tocar. Ninguém jamais deve me tocar. Meu nome é Adam, diz lentamente. Ele se afasta de mim até estar do outro lado do quarto. Usa uma das mãos para empurrar minha cama de volta para o meu lado. Adam, belo nome.
Companheiro de cela tem um belo nome. Um nome do qual sempre gostei, mas não consigo lembrar por quê. Não perco tempo, subo logo nas molas protuberantes do colchão e estou tão exausta que quase não consigo sentir o metal ameaçando perfurar minha pele. Não durmo há mais de 24 horas. Ada é um belo nome, é a única coisa que consigo pensar antes de a exaustão derrotar meu corpo. 4. Eu não sou louca. 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 O terror abre violentamente minhas pálpebras. Meu corpo está ensopado de suor frio, meu cérebro nadando em uma onda inesquecível de dor. Meus olhos giram em círculos negros que se dissolvem na escuridão. Não tenho ideia de quanto tempo dormi. Não tenho ideia se assustei meu companheiro de cela com meus sonhos. Às vezes grito muito alto. Adam está me encarando. Respiro com dificuldade, mas consigo me levantar. Puxo as cobertas para mais perto do corpo apenas para me dar conta de que roubei a única fonte de calor dele. Nem sequer me ocorreu que ele talvez sinta tanto frio quanto eu. Estou parada, tremendo, mas o corpo dele é inabalável na noite, sua silhueta tem uma estrutura suntuosa contra o fundo escuro. Não sei o que dizer. Não há nada a dizer. Os gritos nunca param neste lugar, não é? Os gritos estão só começando. Não, balbucio quase sem voz. Um leve rubor se espalha pelo meu rosto e fico feliz por estar escuro demais para ele perceber. Deve ter ouvido meus gritos. Às vezes, eu queria nunca precisar dormir. Às vezes, penso que se me mantiver muito, muito quieta, se não me movimentar nem um pouquinho, as coisas vão mudar. Acho que se eu me congelar, serei capaz de congelar a dor. Às vezes, passo horas sem me mexer. Não me mexo nem um centímetro. Ainda que o tempo pare, nada de errado pode acontecer. Você está bem? A voz de Adam parece preocupada. Estuda os punhos fechados nas laterais de seu corpo, o franzir pesado da testa, a tensão no maxilar. Essa pessoa que roubou minha cama e meu travesseiro ontem é a mesma que dormiu no chão na noite passada. Tão cheio de si e indiferente poucas horas atrás. Tão cuidadoso e tranquilo agora. Assusta saber que esse lugar pode tê-lo corrompido tão rapidamente. E me pergunto o que ele ouviu enquanto eu dormia. Queria poder salvá-lo do horror. Alguma coisa se estilhaça, um grito atormentado ecoa ao longe. Essas celas são enterradas em concreto grosso, paredes mais espessas do que o chão e o teto evitam que os barulhos escapem para muito longe. Se eu consigo ouvir a agonia, ela deve ser incomensurável. Todas as noites há barulhos que não ouço mais. Todas as noites me pergunto se serei a próxima. Você não é louca. Meu olhar se ergue violentamente. Sua cabeça está inclinada, seus olhos permanecem atentos e claros, mesmo com o manto que nos envolve. Ele respira fundo. E continua. Pensei que todos aqui fossem loucos. Pensei que tivessem me trancado com uma lunática. Inspiro uma forte lufada de oxigênio. Curioso. Eu também. 1, 2, 3 segundos se passam. Adam abre um sorriso tão enorme, tão bem-humorado, tão inesperadamente sincero que é como se o estrondo de um trovão atravessasse meu corpo. Alguma coisa ferrou a meus olhos e quebra meus joelhos. Não vejo um sorriso há 265 dias. Adam está de pé. Ofereço-lhe seu cobertor.
Ele aceita somente para envolver melhor meu corpo e alguma coisa de repente se aperta em meu peito. Meus pulmões estão fora de lugar e grudados e acabei de decidir não me movimentar por uma eternidade quando ele diz: qual é o problema? Meus pais pararam de tocar em mim quando comecei a engatinhar. Os professores me forçavam a fazer todas as atividades sozinha para que eu não ferisse as outras crianças. Nunca tive um amigo. Nunca conheci o conforto de um abraço materno. Nunca senti o carinho de um beijo paterno. Eu não sou louca. Nada. 5 segundos mais. Posso me sentar ao seu lado? Seria maravilhoso. Não. Estou outra vez olhando para a parede. Ele cerra e em seguida relaxa o maxilar. Desliza a mão pelos cabelos e percebo pela primeira vez que está sem camisa. Essa cela é tão escura que só consigo ver as curvas e contornos de sua silhueta. A luz da lua só consegue entrar por uma pequena janela, mas observo enquanto os músculos de seus braços se tensionam a cada movimento e de repente estou pegando fogo. Chamas tocam minha pele e há uma explosão de calor se arrastando pelo meu estômago. Cada centímetro de seu corpo é cheio de força. Toda a superfície de alguma maneira consegue ser iluminada por essa pouca luz. Em 17 anos, nunca vi ninguém como ele. Em 17 anos, nunca conversei com um menino da minha idade. Porque eu sou um monstro. Fecho os olhos até eles parecerem costurados. Ouço o render de sua cama, o gemido das molas quando ele se senta. Descosturo meus olhos e estudo o chão. Você deve estar morrendo de frio. Não. Um forte suspiro. Na verdade, estou com muito calor. Levanto-me tão bruscamente que as cobertas caem no chão. Está doente? Meus olhos deslizam por seu rosto em busca de algum sinal de febre, mas não me atrevo a me aproximar nem um centímetro a mais. Está com tontura? Dor nas articulações? Tento me lembrar dos meus sintomas. Meu próprio corpo me prendeu à cama por uma semana. Não podia fazer nada além de rastejar pelo chão e cair de cara na comida. Não sei como sobrevivi. Qual é o seu nome? Ele já fez essa pergunta 3 vezes. Você deve estar doente. É tudo o que consigo dizer. Não estou doente. Só estou com calor. Não costumo dormir de roupas. Sinto um nó no estômago. Uma humilhação inexplicável queima a superfície da minha pele. Não sei para onde olhar. Uma respiração profunda. Eu fui um idiota ontem. Tratei-a como lixo e sinto muito por isso. Não devia ter agido daquele jeito. Atrevo-me a olhá-lo nos olhos. Seus olhos são do tom perfeito de cobalto, azuis como um hematoma nascendo, claros e profundos e decididos. O maxilar parece rígido, cercado por traços entalhados em uma expressão cuidadosa. Passou a noite toda pensando nisso. Tudo bem. Então, por que não me diz o seu nome? Ele inclina o corpo para frente e eu congelo. E descongelo. E derreto. Juliette. Sussurro. Meu nome é Juliette. Seus lábios se suavizam em um sorriso que baqueia até a minha espinha. Ele repete meu nome como se visse graça na palavra. Como se a palavra o entretivesse. Como se fosse um deleite. Em 17 anos, ninguém nunca falou meu nome assim. 5. Não sei quando começou. Não sei por que começou. Não sei nada de nada, só dos gritos. Minha mãe gritando quando percebeu que não podia mais me tocar. Meu pai gritando quando se deu conta do que eu tinha feito à minha mãe. Meus pais gritando enquanto me trancavam em meu quarto e me diziam que eu devia ser grata. Por me darem comida. Pelo tratamento humanitário dispensado a essa coisa que não tinha como ser filha deles. Pelo bastão que usavam para medir a distância necessária para me manter longe. Eu arruinei a vida deles, é o que me diziam. Roubei sua felicidade. Destruí a esperança que minha mãe tinha de ter outro filho. Eu não conseguia ver o que tinha feito. É o que me perguntavam. Não conseguia ver que estraguei tudo? Tentei tanto arrumar o que tinha estragado. Tentava ser todos os dias o que eles queriam. Tentava o tempo todo ser melhor, mas nunca soube realmente como. Só agora sei que os cientistas estão errados. O mundo é plano. Sei disso porque fui jogada da beira do abismo e tento me segurar há 17 anos. Venho tentando escalar de volta há 17 anos, mas é quase impossível vencer a gravidade quando ninguém está disposto a lhe dar a mão. Quando ninguém quer correr o risco de tocar em você. Hoje está nevando. O concreto está mais gelado e duro do que de costume, mas prefiro essas temperaturas congelantes à umidade sufocante dos dias de verão. O verão é como um fogão lento que faz tudo o que existe no mundo ferver 1 grau de cada vez. Promete 1 milhão de adjetivos felizes somente para jogar fedor e esgoto em nosso nariz no jantar. Odeio o calor e a bagunça pegajosa e suada que ele deixa para trás. Odeio a indiferença e o tédio de um sol preocupado demais consigo mesmo para notar as infinitas horas que passamos em sua presença.
O sol é uma coisa arrogante, sempre deixa o mundo para trás quando se cansa de nós. A lua é uma companhia leal, nunca vai embora. Está sempre lá, vigiando, firme, conhecendo-nos em nossos momentos de luz e escuridão, sempre mudando, como acontece conosco. Todo dia mostra um lado diferente. Às vezes é fraca e abatida, outras vezes forte e cheia de luz. A lua entende o que é ser humano. Incerta, sozinha, com crateras de imperfeições. Passo tanto tempo olhando pela janela que me esqueço de mim mesma. Estendo a mão para pegar um floco de neve e cerro os punhos no ar gelado. Vazia. Quero passar pela janela, essa mão fechada presa ao meu pulso. Só para sentir alguma coisa. Só para me sentir humana. Que horas são? Meus olhos se agitam por um instante. A voz dele me empurra de volta a um mundo que eu passo o tempo todo tentando esquecer. Não sei, respondo. Não tenho a menor ideia de que horas são. Não tenho ideia de que dia da semana é, em que mês estamos ou mesmo se há uma estação do ano específica em que deveríamos estar. Nós realmente não temos mais estações do ano. Os animais estão morrendo, pássaros não voam, alimentos frescos raramente chegam a nós, flores quase não existem mais. O clima não é digno de confiança. Às vezes nossos invernos atingem mais de 30 graus centígrados. Às vezes neva sem motivo. Não conseguimos mais plantar, não conseguimos mais sustentar uma área suficiente de vegetação para os animais e não conseguimos alimentar as pessoas com o que precisam. Nossa população estava morrendo em taxas alarmantes antes de o restabelecimento assumir o poder, mas eles nos garantiram que tinham uma solução. Os animais, tão desesperados por comida, mostravam-se dispostos a comer qualquer coisa, e as pessoas, também tão desesperadas por comida, dispostas a comer animais envenenados. Estávamos nos matando ao tentar sobreviver. O clima, as plantas, os animais e nossa sobrevivência humana estão todos intrinsecamente ligados. Os elementos da natureza entraram em guerra uns com os outros porque abusamos do nosso ecossistema. Abusamos da nossa atmosfera. Abusamos dos nossos animais. Abusamos dos nossos irmãos humanos. O restabelecimento prometia consertar as coisas. Contudo, muito embora a saúde humana tenha encontrado um módico alívio sob o novo regime, mais pessoas são mortas por uma arma carregada do que por fome. Está piorando progressivamente. Juliette? Ergo a cabeça. Seus olhos estão atentos, preocupados, analisando-me. Desvio o olhar. Ele pigarreia. Então eles só nos dão comida uma vez por dia? Sua pergunta empurra nossos olhares na direção da pequena abertura na porta. Puxo os joelhos para perto do peito e equilibro meus ossos no colchão. Se me mantiver muito parada, quase consigo ignorar o metal escavando minha pele. Não tenho um sistema para comida, explico. Meus dedos traçam um novo caminho pelo material áspero do cobertor. Geralmente chega alguma coisa de manhã, mas não existe garantia de nada mais. Às vezes, temos sorte. Meus olhos piscam para o painel de vidro enfiado na parede. A luz rosada e vermelha entra no quarto e sei que é o começo de um novo começo. O começo do mesmo fim. Outro dia. Talvez eu morra hoje. Talvez um pássaro passe voando hoje. Então é isso? Eles abrem a porta uma vez por dia para as pessoas cuidarem da higiene e talvez, se tivermos sorte, nos alimentam? É isso? O pássaro será branco, com riscas douradas no topo da cabeça como uma coroa. Vai aparecer. É isso. Não tem terapia em grupo? Ele quase ri. Antes de você chegar, eu não falava uma única palavra há 264 dias. Seu silêncio diz muito. Quase posso estender a mão e tocar a culpa se acumulando em seus ombros. Quanto tempo vai ficar aqui? Finalmente pergunta. Para sempre. Não sei. Um som mecânico rende, geme e resmunga ao longe. Minha vida se resume a 4 paredes de oportunidades perdidas e derramadas em moldes de concreto. E a sua família? Há uma dor real em sua voz, quase como se já conhecesse a resposta para essa pergunta. Aqui está o que sei sobre meus pais. Não tenho a menor ideia de onde estão. Por que você veio parar aqui? Digo, observando meus dedos para evitar o olhar dele. Estudei minhas mãos com tanta atenção que sei exatamente onde cada cicatriz e ferimento assolou a pele. Mãos pequenas. Dedos finos. Fecho e abro as mãos para aliviar a tensão. Ele ainda não respondeu. Ergo o olhar. Eu não sou louco. É tudo o que diz. Isso é o que todos nós dizemos. Inclino a cabeça para acenar uma levíssima negação. Mordo o lábio. Meus olhos não conseguem evitar voltar para a janela. Por que você olha tanto lá para fora? A pergunta não me incomoda, de verdade. Só é estranho ter alguém com quem conversar.
É estranho ter de empregar energia para movimentar os lábios e formar palavras necessárias para explicar minhas ações. Há muito tempo ninguém se importa. Ninguém me observa de perto o bastante para se perguntar por que olho pela janela. Ninguém nunca me tratou como uma igual. Por outro lado, ele não sabe que eu sou um monstro, conhece meu segredo. Pergunto a mim mesma quanto tempo vai demorar até ele sair correndo para salvar a própria vida. Eu me esqueci de responder e ele continua me estudando. Ajeito uma mecha de cabelo para trás da orelha e em seguida mudo de ideia. Por que você encara tanto? Seus olhos são cuidadosos, curiosos. Imaginei que o único motivo que os levaria a me trancafiar com uma garota fosse você ser louca. Pensei que estivessem tentando me torturar ao me colocarem no mesmo espaço que uma psicopata. Pensei que você fosse a minha punição. Foi por isso que roubou minha cama. Para mostrar força. Para marcar território. Para comprar a briga. Ele baixa o olhar. Cerra e descerra os punhos antes de esfregar a nuca. Por que você me ajudou? Como sabia que eu não machucaria você? Conto os dedos para ter certeza de que ainda estão aqui. Não me ajudou ou não sabia que eu não a machucaria. Adam, meus lábios se curvam para formar seu nome. Fico surpresa ao me dar conta do quanto gosto da maneira simples e familiar como o som desliza para fora da minha língua. Ele está sentado quase tão rígido quanto eu. Seus olhos, repuxados por um novo tipo de emoção que sou incapaz de nomear. Sim, como é lá? Pergunto, cada palavra mais baixa do que a anterior. Lá fora. No mundo real, é pior, uma dor macula os traços elegantes de seu rosto. Ele precisa de alguns batimentos cardíacos para responder. Olha pela janela. Sinceramente, não sei se é melhor estar aqui ou lá fora. Acompanho seu olhar até o painel de vidro que nos separa da realidade e espero seus lábios se abrirem. Espero ouvi-lo falar. E então tento prestar atenção conforme suas palavras ricocheteiam na bruma da minha mente, enevoando meus sentidos, nublando meus olhos, turvando minha concentração. Você sabia que era um movimento internacional? Adam me pergunta. Não, eu não sabia, admito. Não conto que fui arrastada para fora de casa 3 anos atrás. Não digo que fui arrastada para longe exatamente 7 anos depois do restabelecimento começar a pregar seus valores e 4 meses depois de assumirem o controle de tudo. Não digo quão pouco sei sobre nosso novo mundo. Adam conta que o restabelecimento tinha tentáculos em todos os países, à espera do momento certo para lançar seus líderes em posição de controle. Conta que as terras inabitáveis deixadas no mundo foram divididas em 3.333 setores e cada espaço agora é controlado por uma pessoa do poder diferente. Você sabia que eles mentiram para nós? Adam me pergunta. Você sabia que o restabelecimento afirmou que alguém tinha de tomar o controle, que alguém havia de salvar a sociedade, que alguém tinha de restabelecer a paz? Sabia que eles disseram que extirpar todas as vozes de oposição era a única maneira de encontrar a paz? Sabia disso? É o que Adam me pergunta. E é então que aceno que sim. É então que digo que sim. Essa é a parte de que me lembro. A ira. Os levantes. A ira. Fecho os olhos em um esforço consciente para bloquear todas as memórias ruins, mas o tiro sai pela culatra. Protestos. Marchas. Gritos por sobrevivência. Vejo mulheres e crianças morrendo de fome, casas destruídas e soterradas por destroços, o interior é uma paisagem queimada, seu único fruto é a carne dos mortos apodrecendo. Vejo vermelho morte 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 e borgonha e carmim e as tonalidades preferidas de batom da sua mãe manchando a terra. Basicamente tudo está morto. O restabelecimento tem se esforçado para manter o controle sobre as pessoas, Adam relata. Conta que o restabelecimento vem se esforçando para enfrentar uma guerra contra os rebeldes que não se sujeitam ao novo regime. O restabelecimento está lutando para se enraizar como uma nova forma de governo por todas as sociedades internacionais. E então me pergunto o que aconteceu com as pessoas que eu via todos os dias. O que aconteceu com suas casas, seus pais, seus filhos? E me pergunto quantas delas foram enterradas. Quantas delas foram assassinadas? Eles estão destruindo tudo, Adam relata, e sua voz de repente se transforma em um som solene no silêncio. Todos os livros, todos os artefatos, tudo o que resta da história humana. Dizem que é a única maneira de consertar as coisas. Dizem que precisamos começar do zero. Dizem que não podemos cometer os mesmos erros das gerações anteriores. 2. Batidas. A porta e estamos os dois em pé, abruptamente assustados e empurrados de volta a esse mundo sem vida. Ada arqueia a sobrancelha para mim. Café da manhã? Espere 3 minutos, lembro. Somos muito bons em mascarar nossa fome até essas batidas à porta destruírem nossa dignidade.
Eles nos fazem passar fome de propósito. Bem lembrado. Seus lábios formam um leve sorriso. Não quero me queimar. O ar se movimenta com os passos dele. Eu sou uma estátua. Ele diz bem baixinho. Ainda não entendo por que você está aqui. Por que você faz tantas perguntas? Ele deixa menos de 30 centímetros de espaço entre nós e estou a 25 centímetros de uma combustão espontânea. Seus olhos estão tão profundos. Ele inclina a cabeça. Tão calmos. Quero saber em que está pensando. Mas não deve. Minha voz falha. Você nem me conhece. Ele ri, ação que dá vida à luz em seus olhos. Eu não conheço você. Não. Ele balança a cabeça. Senta-se em sua cama. Certo. É claro que não. O quê? Você está certa. Sua respiração fica presa na garganta. Talvez eu seja louco. Dou 2 passos para trás. Talvez seja. Ele está outra vez sorrindo e quero tirar uma foto. Quero passar o resto da vida olhando para a curva de seus lábios. Eu não sou, você sabe. Mas não me conta por que está aqui. Provoco. Nem eu, nem você. Caio de joelhos e puxo a bandeja pela abertura da porta. Alguma coisa impossível de ser identificada solta fumaça em 2 pequenas xícaras. Adam se ajeita à minha frente no chão. Café da manhã, digo, enquanto empurro sua porção para o seu lado. 6. Uma palavra, 2 lábios, 3, 4, 5 dedos formam um punho fechado. Um canto, 2 pais, 3, 4, 5 razões para se esconder. Uma criança, 2 olhos, 3, 4, 17 anos de medo. Um cabo de vassoura, um par de rostos furiosos, sussurros bravos, trancas em minha porta. Olhem, é o que quero dizer a vocês. Conversem comigo de vez em quando. Encontrem uma cura para todas essas lágrimas. Eu realmente gostaria de respirar pela primeira vez na vida. Faz 2 semanas. 2 semanas da mesma rotina. 2 semanas de nada além de rotina. 2 semanas com um companheiro de cela que quase chegou a me tocar que não me toca. Adam está se adaptando ao sistema. Nunca reclama, nunca oferece informações demais voluntariamente, continua fazendo perguntas demais. É gentil comigo. Sento-me próximo à janela e observo a chuva e as folhas e a neve caindo. Elas se alternam dançando no vento, realizando movimentos coreografados para as massas que de nada suspeitam. Os soldados marcham na chuva, amassando as folhas e a neve caída sob seus passos. Suas mãos estão envolvidas por luvas que envolvem armas capazes de enfiar uma bala em 1 milhão de possibilidades. Não se incomodam em serem incomodados pela beleza que cai do céu. Não entendem a liberdade que existe em poder sentir o universo em suas peles. Não estão nem aí. Eu queria poder encher a boca de gotas de chuva e os bolsos de flocos de neve. Queria poder traçar as veias de uma folha caída e sentir o vento beliscar meu nariz. Em vez disso, junto os dedos para ignorar o desespero e busco o pássaro que só vi em meus sonhos. No passado, os pássaros voavam, é o que dizem as histórias. Antes de a camada de ozônio se deteriorar, antes de os poluentes promoverem mutações e transformarem as criaturas em algo horrível diferente. Dizem que o tempo nem sempre foi tão imprevisível. Dizem que existiam pássaros que voavam como aviões pelos céus. Parece estranho que um animal tão pequeno possa realizar algo tão complexo quanto um engenheiro humano é capaz, mas a possibilidade é sedutora demais para ser ignorada. Sonho com o mesmo pássaro voando pelo mesmo céu há exatos 10 anos. Branco, com riscas douradas no topo da cabeça como uma coroa. É o único sonho que me dá paz. O que está escrevendo? Aperta os olhos para a silhueta suntuosa, o sorriso fácil em seu rosto. Não sei como ele consegue sorrir em meio a isso tudo. E me pergunto se consegue manter essa forma, essa curva especial da boca que é capaz de transformar vidas. E me pergunto como se sentirá daqui a 1 mês e esse pensamento me faz tremer. Não quero que ele termine como eu. Vazio. Ei, ele puxa o cobertor da minha cama e se agacha ao meu lado, rapidamente envolvendo meus ombros esguios com o tecido fino. Está tudo bem? Tento sorrir. Decido evitar sua pergunta. Obrigada pelo cobertor. Ele se senta ao meu lado e apoia o corpo na parede. Seus ombros estão próximos demais, nunca próximos o bastante. O calor de seu corpo faz mais por mim do que um cobertor jamais será capaz de fazer. Alguma coisa em minhas articulações dói com um desejo agudo, uma necessidade desesperada que jamais fui capaz de atender. Meus ossos imploram por algo que não posso permitir. Toque em mim. Ele olha para o pequeno caderno em minha mão, para a caneta quebrada em meus dedos. Fecho o caderno e enrolo-o. Guardo-o dentro de uma rachadura na parede. Estudo a caneta em minha mão. Sei que ele está me encarando. Está escrevendo um livro? Não estou escrevendo um livro. Talvez devesse.
Viro-me para olhá-lo nos olhos e imediatamente me arrependo. Há menos de 10 centímetros nos separando e não consigo me mexer porque meu corpo está paralisado. Cada músculo, cada movimento se comprime, cada vértebra em minha coluna se transforma em um bloco de gelo. Estou segurando a respiração e meus olhos estão arregalados, fixos, presos na intensidade do olhar dele. Não consigo desviá-los. Não sei como recuar. Ah, meu Deus! Os olhos dele. Tenho mentido para mim mesma, decidida a negar o impossível. Eu conheço. O menino que não se lembra de mim eu conhecia. Eles vão destruir a língua inglesa, afirma com uma voz cuidadosa, baixa. Luto para recuperar o fôlego. Eles querem recriar tudo, continua. Querem redesenhar tudo. Querem destruir qualquer coisa que possa ter sido o motivo de nossos problemas. Acham que precisam de uma língua nova, universal. Adam baixa a voz. Baixa o olhar. Querem destruir tudo, todas as línguas da história. Não. Volto a respirar. Minha visão fica turva. É verdade. Não. Disso eu não sabia. Ele ergue o olhar. É bom que você esteja escrevendo as coisas. Um dia, o que está fazendo será considerado ilegal. Começo a tremer. Meu corpo de repente se pega enfrentando um turbilhão de emoções. Meu cérebro, atormentado pelo mundo que estou perdendo e pesaroso pelo menino que não se lembra de mim. A caneta cai no chão e me vejo agarrando o cobertor com tanta força que temo rasgá-lo. O frio corta minha pele, o terror entope minhas veias. Nunca pensei que a situação ficaria tão ruim assim. Nunca pensei que o restabelecimento levaria as coisas tão longe. Estão incinerando a cultura, a beleza da diversidade. Os novos cidadãos do nosso mundo serão reduzidos a nada além de números, facilmente intercambiáveis, facilmente removíveis, facilmente aniquilados por desobediência. Perdemos nosso lado humano. Envolvo os ombros com o cobertor até me encasular em tremores que não param de aterrorizar meu corpo. Fico horrorizada com minha falta de autocontrole. Não consigo me forçar a ficar parada. Sua mão de repente está nas minhas costas. O calor de seu corpo queima minha pele, atravessa as camadas de tecido, e eu inspiro tão rápido que meus pulmões entram em colapso. Sou levada por correntes opostas de confusão, tão desesperada por estar perto, tão desesperada por estar distante. Não sei como me afastar dele. Não quero me afastar dele. Não quero que tenha medo de mim. Ei! Sua voz é tão suave, tão suave, tão suave. Seus braços são mais fortes do que todos os meus ossos. Ele puxa meu corpo coberto para perto de seu peito e eu me estilhaço. 2, 3, 4, 50 mil estilhaços de sentimentos golpeiam meu coração, derretem em gotas de mel quente que abrandam as cicatrizes em minha alma. O cobertor é a única barreira entre nós, e ele me puxa mais para perto, mais apertado, mais forte, até eu ouvir os batimentos ecoando profundamente em seu peito e seu braço de aço envolvendo meu corpo cortar todos os laços da tensão em meus membros. Seu calor derrete de dentro para fora os pingentes de gelo que me sustentam. E eu descongelo, meus olhos fechando e abrindo muito rápido até se fecharem de vez, até lágrimas silenciosas descerem por meu rosto, e eu concluir que a única coisa que quero é parar no tempo enquanto seu corpo abraça o meu. Está tudo bem, ele sussurra. Você vai ficar bem. A verdade é uma amante ciumenta e violenta que nunca dorme, isso é o que não digo a ele. Nunca vou ficar bem. Preciso de cada filamento partido do meu ser para conseguir me afastar dele. Faço isso porque tenho que fazer, porque é para o bem dele. Alguém está enfiando garfos em minhas costas enquanto me distancio. O cobertor enrosca em meu pé e quase caio antes de Ada estender outra vez a mão na minha direção. Juliette, você não pode tocar em mim. Minha respiração está rasa e é difícil engolir. Minhas mãos tremem tanto que sou obrigada a fechá-las. Você não pode tocar em mim. Não pode. Meus olhos estão fixados na porta. Ele fica de pé. Por que não? Simplesmente não pode, sussurro para as paredes. Não estou entendendo. Por que você não conversa comigo? Fica o dia todo sentada no canto, escrevendo no seu caderno e olhando para tudo, menos para o meu rosto. Você tem tanto a dizer para uma folha de papel, mas estou bem aqui e você nem reconhece a minha presença. Juliette, por favor, ele tenta segurar o meu braço, mas eu me afasto. Por que você pelo menos não olha para mim? Eu não vou machucar você. Você não se lembra de mim. Não se lembra que estudamos na mesma escola durante 7 anos. Você não se lembra de mim. Você não me conhece. Minha voz sai tranquila, monótona. Meus membros estão dormentes, amputados. Dividimos um espaço por 2 semanas e você pensa que me conhece, mas não sabe nada a meu respeito. Talvez eu seja louca.
Não, você não é, rebate por entre seus dentes apertados. Você sabe que não é. Então talvez você seja, digo cuidadosamente e lentamente. Porque um de nós é. Não é verdade. Conte por que está aqui, Adam. O que está fazendo em um hospício se o seu lugar não é aqui? Venho te fazendo a mesma pergunta desde que cheguei aqui. Talvez você faça perguntas demais. Ouço sua respiração cortante. Sua risada amargurada. Somos praticamente as únicas pessoas vivas neste lugar e você quer me isolar também? Fecho os olhos e me concentro na respiração. Pode conversar comigo. Só não me toque. 7 segundos de silêncio interrompem a conversa. Talvez eu queira tocar em você. 15.000 sentimentos de descrença perfuram meu coração. Sou tentada pelo descuido, ardendo, 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 eternamente desesperada pelo que jamais poderei ter vir-me de costas para ele, mas não consigo segurar as mentiras que saem dos meus lábios. Talvez eu não queira que você me toque. Ele bufa. Eu causo tanta repulsa assim em você? Dou meia volta, pega tão desprevenida por suas palavras que me esqueço de tudo. Adam está me encarando, seu rosto impassível, mandíbula tensa, mãos na cintura. Seus olhos são 2 baldes de água da chuva, profundos, viçosos, límpidos, doloridos. Você não sabe do que está falando. Não consigo respirar. Você é incapaz de responder uma pergunta simples, não é? Ele balança a cabeça e se vira para a parede. Meu rosto é uma máscara neutra, meus braços e pernas estão preenchidos com gesso. Não sinto nada. Estou totalmente vazia e jamais conseguirei me mexer. Encaro uma pequena rachadura perto do meu tênis. Vou encará-la para sempre. Os cobertores caem no chão. O mundo sai de foco, meus ouvidos enviam cada barulho para outra dimensão. Meus olhos se fecham, meus pensamentos estão à deriva, minhas memórias chutam meu coração. Eu o conheço. Tentei tanto parar de pensar nele. Tentei tanto esquecer seu rosto. Tentei tanto tirar aqueles olhos azuis, azuis, azuis da cabeça, mas eu o conheço, eu o conheço, eu o conheço e 3 anos se passaram desde a última vez que nos vimos. Eu jamais conseguiria esquecer Adam, mas ele já me esqueceu. 7. Lembro-me de televisões e lareiras e pias de porcelana. Lembro-me de ingressos de cinema e estacionamentos e SUVs. Lembro-me de salões de beleza e feriados e persianas nas janelas e dentes de leão e o cheiro da rua recém-asfaltada. Lembro-me de comerciais de pasta de dente e mulheres de salto alto e homens de terno. Lembro-me dos carteiros e das bibliotecas e das boy bands e de bexigas e das árvores de Natal. Lembro-me de ter 10 anos quando não pudemos mais ignorar a escassez de alimentos e as coisas ficaram tão caras que ninguém mais conseguia arcar com os custos de viver. Ada não está falando comigo. Talvez seja melhor assim. Talvez fosse inútil esperar que eu e ele fossemos amigos. Talvez seja melhor ele pensar que não gosto dele e não que gosto demais. Está escondendo algo que pode ser dor, mas seus segredos me dão medo. Ele não me conta porque está aqui. Por outro lado, também não conto muita coisa. E ainda assim, e ainda assim, e ainda assim. Ontem à noite a memória de seus braços em volta de mim foi o bastante para afastar os gritos. O calor de um tipo de abraço, a força de suas mãos firmes segurando todos os meus pedaços reunidos, o alívio e a liberação de tantos anos de solidão. Esse é um presente que não posso retribuir. Tocar em Juliette é quase impossível. Nunca vou esquecer o horror nos olhos de minha mãe, a tortura no rosto de meu pai, o medo gravado em seus semblantes. A filha deles era um monstro, possuída pelo demônio, amaldiçoada pela escuridão, profana, uma abominação. Drogas, exames, soluções médicas falharam. Interrogatórios psicológicos falharam. Ela é uma arma ambulante na sociedade. Era o que os professores diziam. Nunca vimos nada assim. Era o que os médicos diziam. Ela deve ser retirada de casa. Foi o que os policiais disseram. Sem problemas foi o que meus pais disseram. Eu tinha 14 anos quando finalmente se livraram de mim. Quando ficaram parados e assistiram enquanto eu era arrastada para fora de casa por causa de um assassinato que eu sequer sabia que podia cometer. Talvez o mundo seja mais seguro agora que estou trancada em uma cela. Talvez Adam fique mais seguro se me odiar. Está sentado no canto, com a mão escondendo o rosto. Nunca quis feri-lo. Nunca quis ferir a única pessoa que nunca quis me ferir. A porta se abre violentamente e 5 pessoas invadem a cela, apontando rifles para nossos peitos. Ada está de pé e eu estou petrificada. Esqueci-me de respirar. Não vejo tantas pessoas juntas há tanto tempo que por um instante fico entorpecida. Eu deveria estar gritando. Mãos ao alto, pés separados, bocas fechadas. Não se mexam e não atiraremos. Continuo paralisada no mesmo lugar.
Devia me movimentar, devia erguer os braços, afastar os pés, lembrar-me de respirar. Alguém está cortando meu pescoço. A criatura latindo ordens bate a coronha de sua arma em minhas costas e o barulho dos meus joelhos atingindo o chão ecoa pela sala. Finalmente sinto o gosto de oxigênio e um pouco de sangue. Acho que Adam está gritando.